Boa tarde, queridos irmãos. Graça, paz e misericórdia da parte do Senhor Jesus Cristo a todos. Quem fica aqui no púlpito tem uma visão maravilhosa de uma igreja linda, a noiva do Senhor, que está sendo adornada e preparada para o encontro com Ele. Que visão maravilhosa é olhar para vocês, igreja do Senhor, e nós aqui do púlpito, que usamos da palavra e da vocação presbiterial, sabemos da nossa missão, somos amigos do noivo, e a nossa missão é preparar a noiva para a chegada do noivo. Que Deus continue a abençoar essa igreja linda e maravilhosa do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 13, versos de 21 a 30. Eu quero pedir para você se colocar em pé para lermos a palavra de Deus, em reverência à palavra do Senhor e ao Senhor da palavra. João 13, 21 a 30. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia e essa palavra diz respeito à ceia do Senhor. João 13, de 21 a 30. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então, os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de podermos estar na tua casa, como igreja do Senhor, como família da fé, como povo separado, escolhido para apresentar-te culto e adoração em espírito e em verdade, culto racional, um culto que agrada ao teu coração. Obrigado por fazermos parte desse grupo, dessa comunidade tão especial aos olhos do Senhor. Reconhecemos a nossa pequenez diante da tua grandeza, mas reconhecemos o nosso privilégio de estarmos aqui como povo separado, escolhido, predestinado para te adorar aqui e por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, Deus, que lemos a tua palavra, ela está aberta diante dos nossos olhos. Rogamos ao Espírito Santo, o ajudador, que nos foi enviado para este fim, que ele possa abrir os nossos olhos, que ele possa nos dar entendimento, que ele possa trazer para nós a tua verdade, a tua palavra nesta tarde. Nós oramos e já te agradecemos e fazemos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar, meus queridos irmãos. Quando nós estudamos o Evangelho, ou seja, a história de Jesus, nós sabemos que os 4 primeiros livros do Novo Testamento falam a respeito da vida do nosso Senhor. Mateus, ele escreve com uma direção, falando-nos
a respeito de Jesus, visando a comunidade judaica. Ele apresenta Jesus à comunidade judaica como o Messias esperado, como o Senhor Salvador. Quando nós lemos Marcos, nós percebemos que ele nos fala a comunidade romana, o povo que dominava aquela época, apresentando Jesus como rei, como aquele que venceu. Quando nós olhamos Lucas, ele fala da vida de Jesus, mas ele tem em alvo os gregos, que também estavam naquela época e precisavam aprender de Jesus como o sábio, como o Senhor cheio de sabedoria. Mas quando nós olhamos para João, ele fala, a sua escrita tem um objetivo a alcançar uma nova comunidade que está surgindo. Ele escreve voltado para a igreja, para nós. A linguagem de João é uma linguagem muito voltada para falar aos filhos de Deus. E nesse texto em particular, quando nós olhamos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam da ceia numa perspectiva, numa ótica diferente da de João. Se você olhar o que Mateus, Marcos e Lucas falam da ceia, eles vão falar de Jesus no dia da Páscoa, a Páscoa dos judeus, inaugurando então a ceia e falando como Jesus fez aquela ministração da ceia naquele momento. Mas quando olhamos para João, João parece dar destaque, sim, à pessoa central da ceia é Cristo, mas ele dá um destaque especial à igreja, aos 3 discípulos que ali representam também a igreja do Senhor. E é sobre a postura desses 3 discípulos que nos representam, que representam a igreja, é que nós queremos falar aos irmãos nessa tarde, a partir dessa leitura que fizemos, a ceia do Senhor, na ótica de João. Vamos conhecer então o primeiro discípulo que João está trazendo à igreja, que representa a igreja, que seria Judas, que também é um discípulo do Senhor. Olha o versículo 21, 26, 27 e 30, onde Judas aqui é mencionado por João. Versículo 21, ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um de vós me trairá. A primeira menção de Jesus, a primeira menção de João a respeito de Judas, é que Jesus está angustiado acerca desse discípulo. Nós sabemos, irmãos, que Jesus sofreu perseguição, que ele foi torturado, que ele sofreu falsas acusações, que Jesus sofreu a dor da humanidade, levou sobre os seus ombros o nosso pecado, recaiu sobre ele a ira de Deus. Mas João nos traz uma informação muito séria, que Jesus ficou muito angustiado no seu espírito por conta dos pecados de um dos seus discípulos. Pecado da igreja. Os nossos pecados, eles angustiam o Espírito do Senhor, o coração do Senhor fica angustiado diante dos nossos pecados. E Jesus cuidou de todos os discípulos de forma igualitária. Jesus abençoou a todos Jesus amou, mas um entre eles, um só, em resposta ao amor de Cristo, retribuiu esse amor com ingratidão, com deslealdade, com perfídia, com malícia no seu coração. Ingratidão é quando nós recebemos algo tão maravilhoso e não reconhecemos que aquilo é graça, que aquilo nos foi dado sem merecimento. Devemos sim retribuir, e quando retribuímos e quando reconhecemos, estamos partindo da ingratidão para a gratidão. Mas ao invés disso, Judas, ao invés de ser fiel, ao invés de ser servo, obediente, grato a Jesus, Judas escolheu ser servo dos seus apelos do seu coração, desejos e gritas e chamado do mundo. Ele se rendeu ao mundo, a sua mente ficou totalmente empeternida, os seus apelos da carne falaram mais alto, e assim Judas negou a Jesus. Ingrato,
desleal, infiel. E não é isto, meus irmãos, que muitas vezes nós temos visto isso hoje aqui no meio do povo de Deus. Muitas vezes nós percebemos falsos cristãos. Muitas vezes nós lidamos com o trigo que está no meio do joio, sem consagração, sem uma vida verdadeira com Deus, sem espírito de serviço, sem devoção, um espírito de usufruir de bênçãos e não de ser uma bênção. Assim nós olhamos para Judas, esse Judas da época de Jesus e os Judas de hoje também se afastam de Cristo por qualquer oferta. 30 moedas de prata são suficientes para afastar este da pessoa de Cristo, para abandonar a fidelidade a Deus. Sim, meus irmãos, como Judas hoje, o mundo continua tragando muitos, ofertando, gritando aos ouvidos que vale a pena viver o que o mundo está colocando diante de nós e não a verdadeira gratidão e fidelidade a Jesus. O verso 21 nos fala de Judas como esta pessoa. O verso 26 também apresenta um pouco mais a respeito de Judas. Olha o texto comigo, por favor. Versículo 26 de João 13. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, tendo-lhe molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. O traidor estava presente no seio da igreja e na mesa do Senhor. Mas a igreja, os discípulos, não tinham discernimento e não podiam ter de quem era o traidor no meio deles. Apenas Jesus. O traidor pode ocultar-se aos olhos humanos, ele pode ocultar os seus pecados, mas não pode ocultar o seu coração dos olhos do Senhor. Está presente, mas Deus conhece o coração do traidor, do Judas, daquele que está ali convivendo com falsidade. Jesus conhece aqueles que na igreja estão enganando a si mesmo, vivendo na igreja com uma roupagem de cristãos, vivendo na igreja com uma roupagem de piedade, mas quando deixam o templo e a comunidade, vivem como Judas, vendidos ao mundo, colocando o seu coração nas coisas desse mundo e esquecem totalmente da sua fidelidade e da sua consagração ao Senhor. A este Judas, Jesus molha o pão e entrega-lhe. E na cultura judaica, molhar o pão e entregar significa a expressão de amizade. Jesus dizia a Judas: eu estou te dando uma oportunidade, meu amigo. Eu estou chamando e convidando você, meu amigo, a fazer parte da minha amizade, ser meu amigo e comungar com essa comunidade de fé. Diante do traidor, a oportunidade está sendo dada por Jesus. Ele não está ali declarando a esse traidor a sua condenação, mas ele está dando a ele a oportunidade de tornar-se amigo de Deus. Mas Judas preferiu resistir, seguiu por outro caminho, o que foi a sua perdição, o que foi a sua pior escolha. Pior escolha da sua vida foi escolher o mundo, seus apelos, desejos da sua carne e não o Senhor. Continua João falando sobre Judas no verso 27. Olha a sua Bíblia comigo, por favor. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Fica muito claro para nós que as pessoas que viram as costas para o amor de Deus, para a graça de Deus, e que vivem uma vida tão leviana consigo mesmos, não encarando a verdade, não olhando para dentro de si e percebendo a sua necessidade de Deus, essas pessoas são alvo muito fáceis do diabo, que tomam a sua vida, se apoderam dele
e o conduzem à autodestruição. Judas agora está nas mãos de Satanás para ser tratado por ele e para ser destruído por ele, porque sabemos que o diabo veio sim, e está aqui presente em nosso meio, está no mundo. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. O versículo 30 ainda continua falando de Judas. Vamos ver o último momento em que João descreve Judas aqui nesse texto. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Judas é aquele que não consegue permanecer na congregação dos justos. Ele sempre sai, ele sempre prefere a noite, ele sempre está envolto às trevas, ele não combina com a luz, ele não combina com a igreja, ele não consegue conviver, ele é anticomunhão, ele recebe algo, ele vem para receber algo e para ir embora. Ele não tem um compromisso com Deus e nem com a igreja de Deus. Ele apenas recebe coisas e parte para a sua escuridão. Ele vive em trevas, ele vive sempre sob a penumbra. Ele nunca gosta, ele não prefere a luz que é Jesus. Ao Judas de hoje, o Jesus não mudou. Jesus oferece a oportunidade da sua amizade, do seu perdão e da conversão. Jesus ainda molha o pedaço de pão e oferece a Judas para que ele possa experimentar a graça de Deus. Mas existem dois outros personagens que João está falando nesse texto. Vamos ao segundo, que é Pedro, versículo 24. Vamos ver esse texto também comigo, por gentileza. A esse fez Simão Pedro o sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Pedro, no meio da comunidade de fé, e que também nos representa, Pedro é aquele que quer saber quem é que está ameaçando Jesus. João, você que está aí do lado de Jesus, você que é o discípulo amado, você que está aconchegado a Jesus, pergunte para ele, eu quero saber, ele disse que alguém vai traí-lo, eu quero saber quem é essa pessoa. E nós podemos, irmãos, aqui inferir uma ideia, uma possibilidade, de que quando aquele soldado veio até Jesus para prendê-lo, o soldado romano, Pedro sacou da espada e foi para cima do soldado e tentou arrancar a cabeça do soldado, não conseguiu porque não era um esgrimista, mas errou e cortou a orelha do soldado. Soldado que era declaradamente um inimigo do povo de Israel. Imagina se Pedro descobre quem é o próprio irmão na fé, quem é o discípulo que está ali como discípulo e na verdade é um traidor. Imagina se Pedro sabe quem é essa pessoa, o que Pedro faria com ele ali imediatamente seria com certeza um grande desastre. Mas assim como Pedro nos representa, nós também sabemos que na igreja do Senhor existem aqueles que estão prontos para combater o bom combate, para defender o Evangelho, para serem apologetas, para perceberem quando uma heresia, quando um falso profeta, quando algo ameaça a igreja e ameaça o Evangelho. Assim como Pedro, existem aqueles que estão prontos para militar, para lutar, para labutar pela igreja, para trabalhar pela igreja, para defender a igreja e para se colocar assim ao lado do Senhor. Assim como Pedro, nós temos hoje pessoas que vivem essa realidade, que representam a igreja, que defendem a igreja, que lutam pela igreja, que lutam por Jesus. Pedro está nos representando. Ele aqui na ceia se coloca como alguém que está ao lado de Jesus, ao lado do Evangelho. E temos então o último discípulo, e esse fala de si mesmo. Esse é João, que fala de si mesmo aqui nesse texto, dos versos 23 a 26. Vamos acompanhar comigo então. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Verso 26. Respondeu-lhe Jesus:
é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Aqui João fala de si mesmo. O discípulo amado é Jesus. E ele também está na mesa, ele está na comunidade dos santos, ele está para participar da ceia, como todos nós estamos hoje. E a postura de João é uma postura muito interessante, porque diferente de Judas e diferente de Pedro, ele tem a sua própria postura. E a postura de João é de estar bem perto de Jesus, é de estar aconchegado a Jesus, é de buscar a cada dia mais intimidade com Jesus, é de conhecer mais e mais o Senhor de perto, e não abrir espaço, e não deixar que haja hiato, e não deixar que haja brechas, e não deixar que haja rupturas nesse relacionamento. João quer estar cada dia mais perto e perto, aconchegado, em comunhão com o Senhor da glória. E porque esta é a sua postura, ele tem o privilégio entre todos os discípulos de saber quem é o traidor. Jesus fala apenas a João, esse João que quer ter intimidade com Deus. Como consequência desse desejo, ele recebe da parte de Jesus palavras, intimidade, revelações. Foi ele que lá recluso na ilha de Patmos recebeu o livro da revelação, o Apocalipse. E é João que nos fala de um desejo de estarmos mais íntimos dia a dia com o Senhor, dia a dia em comunhão com o amor de Deus, dia a dia colocando Jesus como nossa prioridade, estarmos dia a dia com o desejo de servir ao Senhor e de caminhar em intimidade com o Senhor. É isso que João passa para nós quando ele fala de si mesmo diante da ceia. São as consequências do discípulo e da igreja que quer caminhar em comunhão com o Senhor. As consequências são maravilhosas. É intimidade, é amor, é aconchego, é revelação da palavra, o conhecimento da palavra, esse amor de Deus que vai permeando, crescendo cada dia mais no coração de João e da vida daqueles que buscam intimidade com o Senhor. A pergunta que precisamos fazer nessa noite para nós, meus irmãos, que estamos diante da ceia: quem somos nós diante da ceia do Senhor? Só Deus conhece o meu coração. Só Deus conhece o seu coração. Só Deus conhece aqueles que estão participando agora desta transmissão. Será que quando Ele olha para nós, Ele pode enxergar um Judas? Será que quando Ele olha para nós, Ele pode enxergar um Pedro que milita, que trabalha, que serve, que defende, que está pronto? Será que ao olhar para nós, Ele pode ver um João? Cada dia mais interessado em buscar a Deus, em ter comunhão com o Senhor, estar lado a lado com Ele, em abraçá-lo e ser abraçado, em conhecer mais dEle, da sua palavra, em receber mais da mensagem do Senhor. Na mesa também, nós temos uma pessoa singular, central, que é o Senhor Jesus. A pessoa mais importante da ceia é o Senhor Jesus. E, em semelhança ao texto que lemos, é o que vamos viver daqui a alguns minutos, Jesus está presente aqui, está pronto para servir. A ceia não é minha, não é de nenhum dos pastores, não é da igreja presbiteriana, a ceia é do Senhor. Ele que nos convida para participarmos, Ele nos convida para nos servir. E ao Judas, Ele serve o perdão, Ele serve a amizade, Ele serve a conversão. Aos Pedros, Ele serve a coragem, para aprimorar o trabalho de Pedro na sua missão. E quando nós lemos as cartas de Pedro, nós vemos como Pedro cresceu, como ele amadureceu, como ele foi forte, como ele continuou militando até o final. E àqueles que são João, ele oferece o espaço aberto para a mais rica, para a mais profunda comunhão que ele tem para conosco. Então, nessa noite, nessa tarde, precisamos realmente ouvir a mensagem do Senhor. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele não escreve de algo que ele tirou de trás da sua orelha, como diz no popular, mas ele escreve, instruído pelo Espírito,
lembrando da ceia do Senhor, daquilo que aconteceu naquele dia, como João está dizendo. Por isso lá ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Porque se você participa da ceia indignamente, você é réu de juízo. Olha para Judas, diz Paulo. Judas foi réu do juízo, ele saiu para a sua própria condenação. Então, meus irmãos, precisamos hoje perceber diante do Senhor. Talvez não sejamos Judas, e nem Pedro, e nem João, mas precisamos perceber aqui e agora, através deles que nos representam, e através daquilo que somos. Quem sou eu diante da mesa do Senhor? Quem é você diante da mesa do Senhor? Vamos orar? Vamos conversar com Deus, vamos nos preparar para o momento da mesa do Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor, e vamos colocar a nossa vida no altar de Deus. Quem somos nós? Podemos ocultar algo daquele que tudo conhece? Temos vivido uma vida dupla. Somos algo aqui e somos outra pessoa lá fora. Estamos prontos para combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé? Estamos aqui por causa do Senhor. Queremos intimidade com o Senhor. Queremos o amor do Senhor, queremos estar mais próximos do Senhor. Queremos mais e mais do Senhor, como João. Quem somos nós na mesa do Senhor? Deus bendito, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, nesta hora tão sublime para nós, onde colocamos o nosso coração, na nossa intimidade, na nossa pessoalidade, na nossa individualidade, na Tua presença. A Tua palavra diz: examine-se o homem a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse cálice. Não queremos ser encontrados como Judas, que de forma indigna estava ali. Mas, ó Deus, se alguém alcance da Tua voz nessa tarde, está nesse lugar, que a Tua graça irresistível possa alcançar esse coração, fazendo com que esta pessoa que tem tido dificuldade de tê-lo como Senhor da sua vida, como Salvador, ele possa receber esse pão molhado. Esse pão molhado que significa que Jesus está o chamando como amigo, dando-lhe uma oportunidade de se quebrantar, de se arrepender, de reconhecer Jesus como aquele que perdoa todos os seus pecados, que salva-o da condenação eterna, que sendo o seu Deus e o seu pastor, irá cuidar dele por todo o dia e por toda a eternidade. Senhor, se somos encontrados aqui nessa tarde, a figura de Pedro, dai-nos coragem, dai-nos força, anima o nosso coração, capacita-nos para continuarmos a combater o bom combate da fé, a lutarmos pela igreja, pelos princípios da fé reformada, pelos princípios e valores do Evangelho, que não haja em nós fraqueza enquanto a isso, mas que possamos entrar em defesa do Senhor e da Tua causa. Fortalece a Tua igreja, renova a Tua igreja, para que possamos, ó Deus, estiar, ó Deus, a nossa bandeira e continuar firmemente a caminhada da fé. Se estamos aqui como João e queremos mais e mais do Senhor, Pai, permita que essa intimidade possa ser aprimorada,
Permita que venhamos a conhecer mais e mais do Senhor, a conhecer mais de quem Tu és, conhecer mais da Tua palavra, a termos uma intimidade com o Senhor tão maravilhosa como João, que possamos ouvir o Senhor sussurrar a Tua palavra em nossos ouvidos e em nosso coração com discernimento, com clareza, que o Senhor fala-nos ao coração com intimidade. Queremos ser íntimos do Senhor na oração, íntimos do Senhor na adoração. Queremos ter, ó Deus, aquele que também somos amados do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nessa hora. Ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo, ajuda cada um de nós a, no momento da ceia do Senhor, sermos aprovados por Ti. E agora, ó Deus, que os elementos que estão diante de nós, o corpo, o pão que representa o corpo e o cálice que representa o sangue, sejam agora consagrados, separados do seu uso comum, para agora representarem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascual. Que sejam agora separados para esse fim, e que através da utilização desses meios de graça, a presença do Senhor conosco possa alimentar, fortalecer e animar a Tua igreja. Que esta tarde, ó Deus, seja realmente uma tarde de salvação, uma tarde de consagração, uma tarde de alegria, uma tarde de renovo, uma tarde de aumentarmos, aperfeiçoarmos a nossa comunhão com o Senhor. Que seja assim com o Teu povo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos então participar da mesa do Senhor. Penso que diante de cada um de vós está o cálice, o pão. Nós vamos então apanhar este cálice e este pão. Nós vamos tirar aí esta parte de cima, onde está o pão, e depois iremos tirar também esse invólucro, aonde está a tampinha do cálice.